Olá, boa noite, tudo bem? Estamos de volta com o Simpasso na TV. Nesse ano de 2019, estamos abrindo os trabalhos de programas inéditos aqui na TV Câmara. Agradecemos mais uma vez aí a renovação na confiança nesse espaço concedido aí pela Câmara Municipal de Vereadores. E para abrir os trabalhos desse ano do Simpasso na TV, temos dois convidados aqui, o presidente da Luz e a assessora jurídica Paula Padilha. Paula, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo nesse primeiro programa do ano. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para estar inaugurando o ano de 2009 aqui no Simpasso na TV Câmara. Estou à disposição aí para vir sempre conversar com vocês. Da Luz, iniciando também mais um ano, é claro, no programa, né? Porque o ano do Simpasso aí já começou e tem muito trabalho e a gente vai falar bastante aqui. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Uma boa noite muito especial a todos os nossos associados do Simpasso, demais público que sempre prestigia o Simpasso na TV. Para nós sempre é uma satisfação estarmos aqui interagindo com os nossos colegas, bem como a sociedade, que assuntos que muitas vezes nós trouxemos aqui são pertinentes também aos nossos trabalhadores da esfera privada e aos nossos colegas servidores municipais. Bom, como eu falei aí, o ano do Simpasso já começou, está bem acelerado. Por isso que a gente não vai ter só um assunto no programa de hoje. Teremos dois ou mais assuntos aqui para tratar nessa mesa. O primeiro deles vai ser a reforma da Previdência, que já está aí sendo discutida, tramitando na Câmara dos Deputados. Mas também temos aí database em andamento, discussão da pauta de reivindicações e também esse decreto lá de janeiro, que é o da insalubridade e periculosidade, que também é tratado junto à diretoria e o jurídico. Por isso que a Paula é convidada, porque esses três assuntos aí, ela está bem a par, além, é claro, do nosso relatório de atividades, que a gente está editando mais uma vez, depois a gente fala sobre ele. Paula, então, a gente acompanhou aí que a proposta aí do governo federal já chegou à Câmara dos Deputados, já está sendo discutida, tem um tempo pela frente ainda para ser debatida. Mas o que a gente pode falar sobre ela, principalmente para o servidor municipal que nos acompanha no sindicato, mas também para o público em geral, já que tem todos os familiares aí envolvidos também nessa preocupação, né? Com certeza, Guilherme, é uma preocupação muito grande que já vem se estendendo ao longo aí de 2 anos, quando começou a se tratar do assunto da reforma da Previdência, e aí em virtude de alguns problemas no governo federal, né, que todos sabemos, desde o afastamento da presidente da República e a nomeação do vice-presidente, e começou a partir disso as tratativas para reformar a Previdência como um todo, né? Não tanto a do regime geral, como a previdência dos servidores públicos, no caso que a gente chama o regime próprio de previdência social. E agora, essa proposta que nos vem ao conhecimento agora em janeiro do corrente ano, ela engloba bastante o serviço público. Os servidores públicos municipais, estaduais e federais vão ser bastante atingidos nisso. Pois é, da Luz, na outra proposta ali ainda tinha muita dúvida, né, de como que seria atingido o servidor, mas agora a Paula antecipa que agora fica mais visível. O que atinge então o nosso servidor municipal aqui e outros servidores, né, da esfera nacional? Né? Um dos pontos, quando a doutora Paula traz que atinge aos servidores, e nós podemos colocar algo que não atinge somente os servidores públicos municipais, mas estaduais, federais, bem como toda a população que é composta por trabalhadores. E nós, como Simpasso, bem como acredito que todos os sindicatos, porque nós temos encontros com a federação, confederação e principalmente temos acompanhando as ações das centrais sindicais que têm se colocado contra a forma de como vem sendo discutida essa reforma da Previdência. Muitas vezes as pessoas possam ter uma imagem, um cunho pejorativo do viés do sindicato, de quem é sindicalista, os dirigentes. Ai, são contra, é um povo que só quer contra, é contrário. Não, a gente tem que, principalmente, que são entidades, não digo só os sindicatos e centrais sindicais, mas a gente sabe que tem outras entidades também que se colocam em defesa dos trabalhadores, que também têm essa mesma visão de que a forma posta hoje a discussão da Previdência ela vem atingir. Não está sendo levado
alguns pontos que não estão sendo levados em consideração, e principalmente o maior deles é a questão da idade. A fala do atual governo, ainda quando ele estava em campanha política, ele tinha uma fala muito contrária, um posicionamento contrário até então, quando a doutora coloca aqui com muita propriedade, que já vem um certo tempo se discutindo, e ele ainda era candidato, antes dele ser candidato, depois, quando mesmo era candidato, atualmente preside o governo federal, ele se fazia um posicionamento e algumas falas muito incisivas de que era desumano um trabalhador com 65 anos de idade e de uma forma progressiva podendo aumentar esse tempo de idade, ele ter que algumas funções laborais que exijam desse trabalhador, ele seria praticamente impossível ele chegar a uma aposentadoria. Nós vamos pegar casos práticos, um trabalhador que trabalha, vamos supor, na esfera privada, ele é pedreiro, um pedreiro, servente de pedreiro. Se ele for servente de pedreiro, imagina com 65 anos de idade, uma forma progressiva, 66, 67 anos de idade, ele está trabalhando debaixo do sol, às intempéries do tempo. Como é que ele vai chegar a essa idade? Posto nós aqui no serviço público, nós temos a questão dos operários, os nossos colegas operários que trabalham na canalização, trabalham com asfalto, sobre as intempéries e diversas outras profissões que também trazem um desgaste da sua vida laboral, exige um desgaste muito grande. Então, assim, essa forma de 65 anos de idade para homens, 62 para mulheres, com certeza nós nos posicionamos contra. A doutora, vou deixar para ela fazer uma fala mais técnica de tantos outros pontos que também é muito para nós, para todos os trabalhadores, não é bom. Então, esperamos que essa discussão traga algumas emendas, traga algumas alterações. Vamos participar das manifestações, nos colocando contra. Nós já vimos fazendo um trabalho contra uma reforma sem um maior aprofundamento e discussão realmente com a sociedade. Quando nós falamos de direitos, são direitos consagrados por muitos anos e avanços que a nossa sociedade conseguiu, e simplesmente um governo agora, chegando no governo, ele muda o seu discurso, muda o seu posicionamento e traz à voga uma reforma de uma maneira que traz um retrocesso social e um prejuízo para os nossos trabalhadores. Bom, Paulo, eu vou utilizar aqui o título do material que tu trouxe, que é Entendendo a Reforma da Previdência para o Servidor Público. Que entendimentos, então, a nossa assessoria jurídica já possui da reforma, principais mudanças para passar agora, então, para quem está nos assistindo? A principal mudança dessa proposta de reforma da Previdência é a questão que o presidente já antecipou, a questão da idade. A idade mínima para a aposentadoria vai passar de 60 anos de idade para o homem para 65 e da mulher de 55 para 62. Então tem um acréscimo de idade aí e que vem muitas vezes a prejudicar o próprio servidor público, porque muitas vezes ele não vai se limitar simplesmente ao tempo de contribuição, ele vai exceder em muito a idade, né? Porque muitos deles, a gente vê hoje como que funciona, o pessoal começa a estudar e o que mais pensa em fazer é passar num concurso público. Então as pessoas estão ingressando no serviço público muito cedo. Sim. E com essa limitação de idade, com essa limitação acima da idade hoje existente, vai fazer com que o servidor trabalhe muito mais para receber muito menos, né? Que não porque tem aquela história lá do tempo de serviço daí, mas... Tem o tempo de serviço tem ainda. Que parar para saber o valor que vai se receber quando aposentar, mais ou menos isso. O que acontece? Você tem que ter a idade mínima que vai ser estabelecida, 62 e 65, como o presidente falou. Essa idade vai ser progressiva. Hoje a proposta é de 62 e 65, mas conforme for aumentando a expectativa de vida do brasileiro, essa idade mínima ela vai aumentando. Então daqui a pouco vai ser 66, daqui a pouco vai ser 67, daqui a pouco vai ser 68. Então a gente não tem como prever com que idade efetivamente o servidor vai poder se aposentar. Sendo que quem ingressou no serviço público a partir de dezembro de 2003 ainda tem um fator maior de perda salarial e remuneratória para o futuro, que é a questão do cálculo do benefício,
que hoje ele já é calculado pela média das 80% maiores contribuições. E com a nova proposta ele vai ser calculado pela média, vai continuar sendo calculado pela média, mas tudo alcançando o limite do teto do regime geral. Então, se um servidor hoje recebe uma remuneração, um servidor que ingressou no serviço público a partir de 2003 e recebe uma remuneração em torno de 8, 9 mil reais, ele não vai conseguir se aposentar com esse valor. Então, ele vai trabalhar 30, 35, 40 anos e mesmo assim vai receber pelo teto do regime geral de previdência social. Então, Lúcio, chegou a tocar num assunto antes ali que é importante, né? Que não houve durante a reforma do trabalho, a reforma trabalhista, que foi a discussão com as entidades que representam os trabalhadores, né? Importante que sejam levados para dentro desses debates aí, essas entidades, esses grupos aí que representam trabalhadores para que os prejuízos não sejam tão grandes que nem tu citou antes. Com certeza, tu bem mencionaste que o governo federal ele já trouxe um grande prejuízo que foi fazendo deixou de fazer uma discussão mais aprofundada da reforma trabalhista e simplesmente de uma forma imperativa trouxe essa reforma que também foi um retrocesso para os trabalhadores. E agora, posto um cenário, estamos vivenciando um cenário de reforma da Previdência, que também não está sendo amplamente discutida com os trabalhadores. E quando eu digo discutida com os trabalhadores, é com os seus representantes. São centrais sindicais, são federações, confederações e sindicatos que realmente representam os anseios dos trabalhadores e que conhece uma vida pregressa já dos seus trabalhadores, todas essas lutas que tivemos para chegar nessas conquistas e não fugimos de um curto prazo, né, doutora, que perpassamos por uma reforma, a 85-95, né, doutora, está em vigência, já tivemos há pouco tempo uma reforma da Previdência, no ano 2015, a 85-95, e agora o governo federal, sem fazer essa discussão com maior propriedade, escutando as organizações, vem colocando de uma forma imperativa, trazendo esse retrocesso. E esperamos que realmente o Congresso venha a fazer alterações, porque nós vamos nos manifestar, as centrais sindicais estão se mobilizando e nós como trabalhadores vamos nos mobilizar, porque a população muitas vezes é conduzida a acreditar pelos veículos, hoje os veículos de comunicação e sociais, principalmente os veículos sociais, né? O governo federal ele tenta conduzir de uma maneira a induzir as pessoas que essa reforma é boa, que essa reforma vai fazer bem para a sociedade. Já no governo anterior, onde presidiu o governo Temer, foi gastado assim, milhões com veiculação de mídia, querendo vender uma imagem para a população, para o trabalhador, enganadora, que isso é bom. E nós não podemos nos calar, não podemos nos acovardar, quando a gente conversa entre os colegas, os trabalhadores, não podemos nos acovardar, porque assim, temos que pensar na vida do trabalhador, nas gerações futuras, que isso sim, vai trazer um prejuízo, vai trazer um retrocesso, e o governo federal está simplesmente com uma visão, mas não é a visão do trabalhador. Ele está com a visão dos banqueiros, dos grandes empreendedores, mas não uma visão que venha a ser benéfica aos nossos trabalhadores. Para a gente encerrar esse bloco aqui da reforma da Previdência, Paulo, o que mais que é importante destacar aí que se verifica dentro dessa PEC que foi colocada agora para início de discussão lá em Brasília? No contexto, vou falar do nosso contexto do município de Passo Fundo, né? Uns servidores que serão bastante atingidos também são os professores, né? A categoria do magistério, porque a categoria do magistério hoje ela tem uma regra de aposentadoria diferenciada, tem uma redução de idade e de tempo de contribuição. Na proposta do governo federal, tanto os homens quanto as mulheres professores, eles somente conseguirão se aposentar com 60 anos de idade. Não vai haver a redução de idade nem a diferenciação de sexo. E muito menos a redução de tempo de contribuição. Então, eles terão que contribuir ao Instituto de Previdência pelo mesmo período que os demais servidores, apenas conseguirão se aposentar com 60 anos de idade. Então,
um dissenso falar que traz um benefício à categoria, quando na realidade traz um prejuízo muito maior do que aquilo que se está buscando com a reforma da Previdência. Certo. Me perdoe pegando um gancho, porque assim, não é levado em consideração as leituras hoje, a profissão do magistério, e assim faço uma fala aqui corroborando com as falas do próprio sindicato que os representa, o magistério hoje municipal, que é o CMP Sindicato, não é levado em consideração hoje os adoecimentos dessa atividade laboral. Se já foi, hoje nós já temos uma idade menor para o magistério, é porque tudo isso foi com base em um estudo, e esse estudo não está sendo levado em consideração, que essa atividade do magistério, ela tem que ser uma atividade especial, como outras categorias que também não estão sendo levadas em consideração. Então, por isso que a gente reforça que o governo federal, simplesmente ele está com a ideia, vamos fazer a reforma, mas ele não está sentando, não está discutindo e vendo realmente o que pode ser prejudicial aos trabalhadores. E isso ele está deixando de levar em consideração. E a categoria do magistério, com isso, vai ser afetada, com certeza. Então, quando o sindicato, seu sindicato aí chamar para alguma mobilização a partir de agora para a reforma da Previdência, é bom estar junto para que esse tema aí seja mais amplamente aí discutido. Esse bloco fica por aqui, a gente vai virar a página, mudar o assunto. Na sequência, a gente vai falar sobre o laudo da insalubridade e também sobre database e relatório de atividades. Fique aí que a gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta, esse é o programa do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, o Simpasso na TV, que tratou no primeiro bloco sobre reforma da Previdência. Agora a gente vem para uns assuntos que são mais diretos aí ao dia a dia do servidor municipal, que é o Decreto 05/2019, que diz respeito lá ao adicional de insalubridade e periculosidade dos servidores municipais. É um processo que já vem de algum tempo, né, Adaluz? E já está na mão do jurídico também sendo analisado há muito tempo, já teve contralaudo. Então, para a gente entrar de fato nesse assunto aí, um resgate desde a época então que começou a dar dor de cabeça, né, para muito servidor municipal e para o sindicato, cara. Perfeitamente. Fazendo um resgate, um breve resgate histórico aqui, para que a doutora Paula possa aprofundar tecnicamente. Nós, em 2017, tivemos o decreto 87, 2017. Esse decreto foi em 1º de setembro de 2017, aonde algumas categorias já traziam prejuízo para as categorias, retirando o adicional de insalubridade e periculosidade. Todavia, em 2017, aquele decreto, com aquele laudo da empresa, algumas categorias tiveram o ganho, principalmente do adicional de insalubridade. Posto isso, o sindicato foi fazer uma análise para ver o que nós iríamos fazer de imediato nas ações administrativas primeiro e posteriormente judicializar. O que acontece? Nós sofremos uma pressão muito grande que era, olha, o sindicato faz assim, faz assado, naquela época uma pressão política. Todavia, a gente, como sindicato, nós temos que sempre primar pelo direito do servidor. Quando tem um servidor, tem uma gama de servidores que foi beneficiado, que ganhou, a gente tem que ver e analisar com todo o corpo jurídico para que não possam todos serem afetados. Todos possam ter um prejuízo, mas você ir buscar e resgatar o direito daqueles que realmente foram prejudicados. Com isso, nós avocamos, inclusive, a Câmara Municipal de Vereadores, que foram parceiros vereadores naquela época, de estar junto conosco, fizemos uma reunião junto com o Executivo, e o Executivo se colocou à disposição para recepcionar recepcionar por parte do sindicato um processo administrativo que iria analisar pontualmente todos os erros deste laudo
E naquela época nós já contratamos então um engenheiro, um perito, para que fizesse pontualmente uns contralaudos. Então, em 2017, o sindicato teve um gasto, um prejuízo nos seus cofres, que nem contava com aquilo ali, mas tu tem que lutar pelo servidor, e chegou até nós essa demanda, contratamos, fizemos vários contralaudos, né, de dezenas de servidores que tinham perdido esse adicional, fizemos a impugnação administrativa, pontuando os erros, as incongruências, e o executivo recepcionou então o processo administrativo. Com isso, verificou que realmente existia erro e solicitou que a mesma empresa fizesse novamente um laudo. Então, no exercício de 2018, ficou o ano todo essa mesma empresa fazendo um novo laudo. Só que esse novo laudo, que foi concluído final de dezembro de 2018, trouxe um prejuízo bem maior para 432 servidores. Com isso, o sindicato novamente teve que contratar um engenheiro perito para fazer uma análise técnica de todo o laudo, buscando a nulidade desse laudo, juntamente com esse perito também foi contratado para fazer pontualmente outros contralaudos, para a gente entrar numa esfera jurídica agora, né, das ações, tanto uma ação com pedido coletivo, como uma ação, as ações pontuais individual. Dito isso, que inclusive nós em dezembro solicitamos o laudo, e o ano de 2018 nós solicitávamos como sindicato para acompanhar, solicitávamos ao Poder Executivo que o sindicato pudesse acompanhar esse trabalho dessa empresa. Não foi nos possibilitado o acompanhamento. Quando ficamos sabendo da fase final do laudo pela empresa, solicitamos uma cópia, vistas então desse laudo, não foi nos concedido, tivemos que buscar através de uma ação judicial vista desse laudo. Aí a administração foi citada com pena de ser multada diariamente se não nos desse vistas, porque é documento público, tem que ser é um dos princípios administrativos, de legalidade, transparência, publicidade dos atos. Então, sob pena de serem autuados, tiveram que nos conceder, e a partir daí o jurídico se debruçou. Temos conversado com as categorias que foram atingidas, fizemos inclusive uma reunião onde aqui na Câmara de Vereadores lotou, né, porque foram 432, duas pessoas que foram atingidas, e o sindicato já vem tomando as medidas, iniciou tomando as medidas cabíveis, que eu gostaria que a doutora Paula falasse da ação com pedido coletivo e das ações pontuais. Bom, Paulo, então, depois desse trabalho que foi feito todo pelo jurídico aí, quais são os próximos passos, né, para buscar, então, que esse direito aí, que o Simpasso acha que não deveria ter sido tirado, volte aos servidores municipais? Então, Guilherme, na última semana nós protocolamos um pedido numa ação coletiva, em nome do sindicato, como substituto processual de todos os servidores do município. Nós pedimos que seja decretada a nulidade do decreto que homologou esse laudo, para o fim de retornar ao estado anterior e as pessoas continuarem a receber o seu adicional de insalubridade como vinha sendo pago, e bem como um pedido para que seja pago esse mês, 1 mês, 2 meses, que as pessoas ficarem sem receber, que seja pago mediante folha complementar. E como pedido derradeiro, vamos dizer assim, ao final, o que nós buscamos é que o Poder Executivo seja compelido a confeccionar um novo laudo, mas um laudo contendo as informações reais das funções desenvolvidas por cada servidor no dia a dia das atribuições do seu cargo. Bom, Daluz, e todo esse trabalho aí caminha junto com a negociação da database, né? Que anualmente, então, tem esse trabalho aí, que é a negociação do executivo, que recebe o sindicato. Já aconteceram algumas reuniões, alguns encontros aí, mas em que ponto que anda? Então, o que o servidor municipal espera este ano aí quanto à database? E o que o sindicato também espera aí para que se resolva o quanto antes? Que essa sempre é a ideia, né, do início de uma negociação, é que ela não dure tanto tempo e não cause tanto desgaste, né? Perfeitamente, mas esse ano acreditamos que vai ser um ano atípico, principalmente de discussão da database, porque desde 2014, 2015, 16, 17, 18, esses últimos 5 anos, nós estávamos com uma certidão
de comprometimento com pagamento pessoal acima do limite prudencial. Isso era inviável ao município pagar, tipo assim, com um ganho real para os nossos servidores do município. Todavia, agora, surpreendente, foi para nós foi uma surpresa de que a certidão ela está dentro do limite. Ela está, ou seja, nós podemos e já viemos buscando o maior dos 3 índices inflacionários, que é o IGPM. Pedimos o acumulado, na época, no início do ano que nós já fizemos o pedido, estava em 7,54, hoje o acumulado no mês de fevereiro é 7,61, IPCA 3,89 e o NPC 3,94, a média ficando em 5,15, nós pedimos que os nossos servidores possam ser congratulados nesse exercício 2019 com uma valorização pelo Poder Executivo, trazendo sim o maior dos 3 índices inflacionários, posto de que nesses últimos 5 anos nós conseguimos ficar com um achatamento salarial, porque não houve ganho real. Nós falar em ganho real, nós vamos falar somente em 2013, no primeiro ano e no primeiro mandato da gestão do atual governo, aonde se possibilitou um ganho real, porque a folha estava bem abaixo do limite do comprometimento com pagamento pessoal. Então, neste momento, a gente vem fazendo uma luta, já iniciamos as negociações com o governo, estamos em assembleia para discutir, queremos que até na próxima semana aí, o governo venha com as propostas que a gente possa estar discutindo com a assembleia e levando aí para uma aprovação um índice que realmente seja satisfatório para os nossos servidores municipais. Essa negociação é feita justamente pela direção do Simpasso, Paula, com o executivo, mas o jurídico também tem participado desses encontros aí, né, para acompanhar e, se preciso, mais para frente também buscar alguns direitos da justiça aí. Em anos passados a gente teve alguma decisão favorável aí quanto a demandas dos servidores? Sim, eu venho acompanhando, inclusive o presidente da Luz aí na última gestão e agora nessa gestão que se inicia, venho acompanhando todas as reuniões na minha pessoa, na pessoa da doutora Danusa, na pessoa do doutor Yuri, e aí a assessoria jurídica tem acompanhado justamente para tratar da questão jurídica, né? Então eu posso te dizer que nos últimos 2 anos a legislação municipal, na realidade, a legislação municipal coloca como data base o mês de março de cada ano. E se valendo disso, o Executivo Municipal tem negociado a data base para o pagamento a partir de abril. Então nós, né, a assessoria jurídica, ciente dessa informação e de como a legislação foi colocada nesse sentido, nós ingressamos com uma ação para compelir o Poder Executivo a pagar a data base em março. Porque se a lei diz que é em março, tem que ser em março. A ação foi julgada procedente, no entanto, em primeiro grau, a sentença disse que pode ser pago em março, mas até o dia 30 de março. Então, para nós não adiantava, porque se pagar em 30 de março, vai gerar para o mês de abril, fica na mesma. Inconformado com essa situação, porque o meu entendimento era diferente, o meu entendimento que se é março, é a partir de 1º de março. Eu recorri da decisão e, para boa notícia do servidor, a minha inconformidade foi acolhida pelo tribunal e o tribunal fixou que a data base no município de Passo Fundo deve ser respeitada e paga a partir do dia 1º de março. Então, se a data base for concluída, se a negociação for concluída em abril, em maio, independente do mês que for concluído, deve ser pago a partir de 1º de março. Até porque quando nós falamos no acumulado, a gente fala no acumulado dos 12 meses. Então, quando o entendimento traz o entendimento que poderia ser até 30 de março, já foge à própria lei do complementar municipal. Por isso, o nosso jurídico, nosso corpo jurídico teve um entendimento muito robusto e técnico, né, buscando a reforma dessa sentença, que temos, né, um trânsito em julgado favorável, e o executivo vai ter que pagar assim, o mês de março de 2017 e março de 2018 para todos os nossos servidores municipais. É um belo trabalho aí que faz o nosso departamento jurídico, que inclusive está relatado aqui no nosso relatório de atividade de 2018, né, Daluz, que já começou a ser entregue para os servidores, onde a gente encontra aqui então as diversas atividades do ano que passamos aí em 2018, dando destaque para a reeleição da diretoria, praticamente todos os integrantes reeleitos, mas claro, com uma renovação.
e redução de carga horária, entre tantos outros trabalhos aí, né, que o Simpasso fez em prol aí dos associados, né, da Luz? Perfeitamente. Esse é um relatório de atividades que nós estamos entregando nas assembleias, estamos entregando nas secretarias, até por uma força estatutária que antes da nossa gestão, primeira gestão de 2016, ele nunca foi cumprido nesse estatuto. Além de nós fazermos a reforma estatutária, a gente procura cumprir o que está escrito no estatuto do sindicato. Então a gente traz para que a gente não consegue pontuar todas as ações que o sindicato fez, mas de uma maneira muito sucinta, a gente traz os trabalhos que o sindicato realiza dentro do relatório de atividades, e inclusive, né, traz aqui a nossa reeleição, onde nós aproveitamos, sendo o primeiro programa do ano, para agradecer a credibilidade depositada dos nossos servidores municipais, nos dando uma reeleição aí à frente do sindicato, juntamente com todo o grupo da executiva. Aumentou-se as comissões sindicais, os nossos conselheiros fiscais, que ficam fazendo toda a fiscalização, são espécie conversando com eles, auditam as contas do sindicato, cada passo, e isso é muito importante. Então estamos em 71 pessoas que compõem hoje, entre diretoria, delegados sindicais, conselhos fiscais e comissões fiscais, todos os integrantes do sindicato, onde acompanham os trabalhos do sindicato, e vem com certeza enriquecer mais a nossa visão de luta, né, pelos direitos dos nossos trabalhadores. Pois é, chegamos ao final do programa primeiro do ano, aí, Simpasso da TV. Diante de tantos assuntos acumulados aí, passou mais rápido do que o normal. Da Luz, Paulo, obrigado a vocês aí pela presença, voltem sempre. Paulo, obrigado. Muito obrigada. E lembrando o servidor que a assessoria jurídica do sindicato está disponível para atendimento e esclarecimento de dúvidas na sede do sindicato, de segundas a sextas-feiras, das 14 às 17 horas. Mesmo com tanta demanda que a gente falou aqui, tem muito tempo ainda para atender lá e fazer os atendimentos de consultas. Da Luz, obrigado. Obrigado, até a próxima, até breve. Um forte abraço. O Simpasso na TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também à Câmara de Vereadores por ceder esse espaço. Até o próximo. Tchau.